Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos colocar de pé um minutinho. Fazer a oração pedindo a bênção do Senhor. Ele é fiel e poderoso. Senhor Deus maravilhoso e bendito. Graças a Deus te damos, ó Pai, por mais este momento, meu Deus. Precioso, meu Pai, que o Senhor nos permite nesta noite. Pai querido e amado, apresentando nossos corações. Seja uma boa terra, meu Deus, preparada, adubada, afofada, para receber, meu Pai, a tua semente, meu Deus. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Pai querido e amado, e com certeza, meu Pai, não se trata de dinheiro, não se trata de renda, não se trata de bens materiais, porque a tua palavra, meu Deus, ela é a verdadeira semente, meu Pai, que é plantada em nossos corações, para no dia oportuno, meu Pai, nos livrar, nos dar livramento, nos trazer alegria, paz, prosperidade, não apenas, meu Deus, financeira, mas prosperidade em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai querido amado, e aqui estou, meu Pai, junto, meu Pai, com a tua serva, meu Deus, minha esposa, lançando, meu Pai, um pão sobre as águas, meu Deus, e quem quiser, meu Pai, estiver disposto, vai pegando, vai colhendo, vai aproveitando, Pai querido amado, e peço, meu Pai, a tua bênção mais este momento. Pai querido e santo, desde já apresentando nossas vidas, cada familiar aqui representado, seja a tua bênção, tua graça e misericórdia, meu Deus, no nome santo de Jesus, é tudo para a glória do teu nome que oramos agradecidos, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, graças a Deus, hoje Deus permite que nós continuemos aqui o nosso estudo em Apocalipse capítulo 5. Você já vai procurando, abrindo a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5. Já tivemos o privilégio de estudar capítulo 2 e 3, que tratam das cartas voltadas às igrejas da Ásia, conhecido também como as 7 cartas do Apocalipse. Estudamos o 4º capítulo de Apocalipse, que fala sobre o trono de Deus. E aqui, graças a Deus, estamos no capítulo 5 de Apocalipse. Sugiro aos irmãos que quem não pôde estar nos cultos, eu criei o canal e coloquei as pregações da igreja, que as pregações são públicas. Eu coloquei com uma intenção, irmãos, não é para mim ganhar visibilidade e nem, como o invejoso disse, querer se mostrar. É para disponibilizar para quem não pode estar aqui na semana, ou para você que quiser rever, anotar e verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento. Está disponível lá no canal. Então, quem não, porventura, está chegando agora no canal e quiser acompanhar essa nossa forma de estudo, acompanhe os primeiros estudos para a gente poder seguir sequência, se Deus permitir. Porque cada dia, cada semana, cada quinta-feira nós temos descoberto coisas maravilhosas, irmãos, e muda o nosso entendimento. Glória a Deus, irmãos. É uma recomendação bíblica. Crescei na graça e no conhecimento. A gente sabe que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. Nós devemos ouvir, devemos estudar, devemos meditar. Conheço muita gente que apenas lê a Bíblia. Conheço muitos que leram a Bíblia 80 vezes. Mas quando você vai ver na vida prática, não entendeu foi nada do que Jesus fez na terra, né, e no céu. Mas estamos aqui, né, irmãos, para meditar na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui, em nome do Senhor Jesus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por isso que eu digo, irmãos, é importante a gente acompanhar os seguintes, porque do capítulo 6 em diante, vai começar descrevendo estes 7 selos do Apocalipse. Amém? Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos:
não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Tem alguém aí? Glória a Deus, seja Deus. Versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aleluia. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus seja Aleluia. louvado, aleluia, Deus. Podíamos aplaudir o Senhor por essa palavra, né? Aleluia. Erro na igreja pentecostal, neopentecostal, que ela só dá valor para o Antigo Testamento. Porque o Deus poderoso só está no Antigo Testamento. É o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que faz parar o sol. É o Deus que para o Rio Jordão. É o Deus que curou o Naamã. É o Deus dos seus sinais grandiosos. Mas graças a Deus que é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus que se materializou e encarnou na pessoa chamada Jesus, o Cristo Eterno, e fez muitos milagres poderosos, tantos milagres que não caberiam nesse livro chamado Bíblia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem estava sentado no trono, na primeira descrição, é Deus Pai. Temos que primeiramente fazer essa diferenciação. Deus é trino. Sim? Aleluia, sim. Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário eu explicar aqui calmamente, e por isso que eu comecei antecipadamente. Quem está nesse primeiro momento assentado no trono é Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Descrito como o Criador Todo-Poderoso. Ele é identificado como aquele que segura o rolo, selado com 7 selos na sua mão direita, que vai chamar também de destra, né? Que posteriormente é entregue ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Está sentado no trono, Deus Pai. E ele entrega na mão do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. O Senhor que está sentado no trono é digno de louvor. E aí vem a pergunta: mas quem é digno de abrir o livro que revela os planos dele? Dele quem? De Deus Pai. Não há homem nem anjo que possa chegar à sua presença para receber o livro. E esta descoberta triste encontra sua solução em Jesus. Oh, glória! Jesus, que é descrito como sendo o leão da tribo de Judá,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é digno de adoração. Ele também é digno de adoração. Como vimos nos estudos anteriores do Apocalipse 4, esse texto é parecido com Daniel capítulo 7. Não leremos novamente para nós ganharmos tempo. Amém? Versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A mão direita sugere a posição de grande importância. Representava a bênção do primogênito. A mão direita. Anote, por gentileza, que muitas coisas aqui eu não coloquei para não ficar 3 horas de estudo. Gênesis 48, do 13 ao 18, que representava a bênção do primogênito. A posição de honra na presença do rei. 1 Reis 2, 19. E a força vitoriosa. Jó 40, 14. E Isaías 63, 11 ao 14. A sabedoria retém na sua mão direita o poder para alongar a vida. Provérbio 3, 16. Vocês anotaram? Está indo muito rápido. Deu, né? 3:16. É. A mão direita de Deus representa frequentemente o seu poder para estabelecer e proteger e resgatar o seu povo. Por outro lado, também é a mão direita de Deus que vem os castigos para os inimigos dele. Por exemplo, Abacuque capítulo 2, versículo 16. O rei escolhido para governar o seu povo é descrito como o anel do selo da minha mão direita, que está em Jeremias capítulo 22, versículo 24. É a mão do juramento imutável de Deus a favor dos fiéis, que está em Isaías capítulo 62, versículo 8. Reis também seguravam cetro de autoridade na sua mão direita. Mateus capítulo 27, versículo 29. Foi na mão direita que Jesus segurava as 7 estrelas. Apocalipse 1, 16 e 2, versículo 1. Foi na mão da marca de posse dos servos da besta. 13, 16 de Apocalipse. E podemos concluir que Deus segurava na mão direita uma demonstração de sua autoridade, pela qual daria poder ao seu ungido para proteger o povo fiel e castigar os inimigos. Oh, glória! Aleluia! E é exatamente isso que encontraremos nos próximos capítulos. Apocalipse tem muitas bênçãos, mas também tem muitos castigos para os rebeldes e desobedientes. Aleluia! O livro que ele segura seria um rolo, provavelmente de pergaminho, com palavras escritas dos dois lados e selado com 7 selos. O rolo do livro representa a vontade de Deus. Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Amém. Para ser executada por seu servo. Jeremias escreveu em um rolo um livro, tudo o que Deus pretendia fazer para castigar Israel, Judá e as nações, com o intuito não de torturar. Por que Deus castiga? Não é para torturar, não é para maltratar ninguém. É com a intenção, irmãos, de incentivar e, entre aspas, empurrar o povo a ser obediente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Incentivar o povo a se arrepender. Um dos trechos mais importantes para podermos entender a imagem do livro aqui se encontra em Ezequiel 2, versículo 8, do 3 ao 15. E o profeta Ezequiel recebeu e comeu um rolo, um livro, escrito por dentro e por fora, você lembra? E ele continua em Lamentações, Suspiros e Ais, Lamentações 2:10. E este livro representava a sua comissão para pregar ao povo sobre os castigos determinados por Deus. Abrindo os selos, um por um, revelaria aos poucos a vontade de Deus para proteger os fiéis e castigar os ímpios, que seria executada pela pessoa que tomaria o rolo. O fato de ter 7 selos enfatiza a fonte desta revelação, ou seja, é a vontade de Deus. Os 7 selos. Então é a nossa primeira aparição e apresentação dos 7 selos, só que por enquanto não descreve o que eles são.
apenas descreve num modo geral que significa a vontade de Deus. Amém, irmãos? Versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? É uma pergunta. Nós sabemos hoje porque fica bastante óbvio, né? Mas imagina na antiguidade que não tinha Jesus e não tinha consumado a promessa. 3 vezes no Apocalipse aparece um anjo forte. Aparece como servo de Deus. Aqui o papel deste mensageiro é perguntar em voz forte, deixando bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro. Aleluia. O foco do versículo 2 não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Chamada de líderes e profetas de todas as épocas da história bíblica, destacam a indignidade dos homens escolhidos. Moisés precisou tirar a sandália dos pés e escondeu o rosto, temendo olhar para Deus. Lembra de Êxodo capítulo 3, versículos 5 e 6? Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação antes de começar os seus serviços como sacerdote, e cada vez que entravam na presença de Deus. Isaías se viu como homem perdido e pecador, e achou que ia morrer por ter visto o Senhor. Foi qualificado pela missão dada por Deus somente, única e exclusivamente, depois de ser purificado dos seus pecados, conforme diz Isaías capítulo 6. Ezequiel caiu com o rosto em terra e se levantou quando Deus lhe mandou que assim o fizesse. Ezequiel 1:28. João, o apóstolo, caiu como morto na presença de Jesus. Apocalipse 1:17. E nenhum desses homens, veja bem, nenhum desses se achou digno de cumprir alguma missão como servo de Deus. Todos, manchados pelos próprios pecados, reconheceram a sua incapacidade de fazer grandes obras, cumpriram suas missões somente pela graça de Deus, de um Deus poderoso, ao mesmo tempo misericordioso. Repito, foi somente pela graça de Deus, e é somente pela graça de Deus que nós, porventura, podemos fazer alguma coisa. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem então seria digno de abrir a revelação da vontade de Deus? Vamos ao versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem ao menos olhar para ele. Sabemos que Deus poderia ter apresentado a resposta imediatamente, não é verdade? Mas ele primeiro deixa João e os leitores verem a situação desesperada do homem. Se dependesse dos homens ou até dos anjos no céu, a vontade de Deus não seria cumprida. Não acharam ninguém digno de olhar para o livro, muito menos de abri-lo. E esse trecho nos ajuda a entender o propósito do Antigo Testamento. Veja bem, quando Adão e Eva pecaram, Deus obviamente poderia ter enviado Jesus para já oferecer o perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com ele, não é verdade? Mas Deus não fez isso, como nós percebemos. O Senhor deixou o homem procurar uma solução, e Deus sempre haverá de deixar o homem primeiro buscar uma solução. Os patriarcas não conseguiram a perfeição nas suas próprias obras. Mesmo o povo de Israel, privilegiado com uma lei mais detalhada, não conseguiu se qualificar diante de Deus. E depois de milhares de anos de fracassos humanos, ninguém teria como discordar de Paulo quando ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aleluia! Ele se viu na mesma situação de todos os outros e gritou no desespero: Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta de Paulo é a mesma do Apocalipse, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Irmão, deixa eu abrir um parente aqui e explicar esse versículo e dar uma explicação gramatical que eu acho importante para nós. Vocês repararam que existem duas palavras iguais até aqui?
Uma no versículo 1 que diz, por fora. Reparou? Vê aí na sua Bíblia. Sim. Por fora, no versículo 1. E nesse versículo 4, ninguém fora. O fora e fora é a mesma coisa, não é? Concorda que são duas palavras iguais com significados diferentes? É por isso que eu alerto os irmãos quando forem ler e meditar na Bíblia. Analise seus respectivos contextos, ou seja, por fora significa do outro lado, ou na parte externa. Ninguém fora deriva do verbo ir, pretérito mais que perfeito. Quem lembra da quinta série? Resumindo, ninguém foi achado. Amém? Por dentro e por fora é uma coisa, e ninguém fora achado é outra coisa. É do verbo ir. Eu fui, tu foi, ele foi. E o pretérito mais que perfeito, que pouca gente lembra, dá a impressão que é outra palavra, mas é do verbo ir. É do verbo ir. Amém? Ô glória. Jardim Luciana é cultura também, ô glória. Louvado seja Deus. João aqui, irmãos, quando ele diz que chorava muito, ele se achou sem esperança. Geralmente a gente chora quando a gente acha que está sem esperança, não é verdade? Sim. Mas graças a Deus que a gente persevera até o fim, né? Para que seja salvo, né, irmão? Ô glória. João se achou sem esperança. Ele confiava tanto em Deus que queria ver a vontade divina executada, mesmo sem saber o conteúdo do livro. Mas, se não tivesse ninguém para abrir o livro, o servo do Senhor não receberia o benefício do propósito de Deus. E nós, quando percebemos que a vontade de Deus não é cumprida, ou na nossa própria vida ou na vida das pessoas próximas, sentimos o mesmo desespero, as mesmas tristezas que João também sentiu, e muitas vezes a gente acaba chorando. Você entendeu porque João chorou, né? Sim. Versículo 5, glória. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Desta vez, irmãos, é um dos anciãos que fala com João. Ele o consola, não com palavras vazias, porque ultimamente muita gente consola uma outra com palavra vazia, né, irmão? Mas deixa para lá, né? Mas com a verdadeira esperança que vem somente de Jesus. A verdadeira esperança só vem de Jesus, tá bom, irmãos? O homem busca uma resposta da sua necessidade e a sua tristeza. Muitos homens oferecem soluções vazias. Procuram consolar com promessas de alegria e autorrealização, mas quaisquer promessas que não se baseiam em Jesus são totalmente vãs. Jesus é o único, e o único que podemos depositar toda a nossa esperança e mais em nada nem ninguém. Aleluia. Lembra de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Glória a Deus. Não há nada nem ninguém que o homem deva ou possa ou permita colocar ou depositar a sua credibilidade ou confiança. Confiar é apenas, única e exclusivamente em Deus. Aleluia. E não é só em Deus direto não, viu? Porque tem gente que diz que crê em Deus e confia em Deus, mas Deus não quer isso. Que isso, pai? É verdade. Deus quer que todos creiam nele através do intermediário. E aqui o versículo chama de mediador. É acreditar e crer em Deus através de Jesus. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que leão? Porque leão é um animal forte e dominador, que representa o poder real. Provérbio 30:30. Depois você vê. É citado muitas vezes na Bíblia para representar poder destrutivo que despedaça o inimigo. Salmo 7:2. Representa a coragem daquele que não desiste quando é ameaçado. Provérbio 28:1. Não há dúvida de que Jesus, descendente legítimo de Davi, seja o leão de Judá. Oh, glória a Deus. Santo, aleluia. Aleluia. A raiz de Davi representa as imagens de poder e realeza que envolvem a linhagem real do rei Davi. Isaías capítulo 11 profetiza sobre o renovo, ou rebento, que surge das raízes de Jessé, que é o pai de Davi, como todos nós sabemos. É uma profecia importante sobre o rei messiânico, cumprida em Jesus, aleluia, e confirmada por esta citação no Apocalipse.
Paulo aplica a mesma profecia de Isaías a Jesus em Romanos capítulo 15, versículo 8 até o versículo 13. E no Apocalipse, Jesus mesmo afirma ser essa raiz no capítulo 22, versículo 16. Glória a Deus. O que destaca Jesus de todos os outros no céu e na terra é a sua vitória. Louvado seja Deus. Ah, poderoso Aleluia. Jesus venceu? Como é que alguém vence a morte? Deus seja louvado. Aleluia. Pensa bem. Quem já viu alguém escapar da morte? Não tem como. Quando ela vem, não vem. Quando é pra morrer, morre, não morre. A menos que dê o livramento, né? Mas aí quem venceu foi Deus, não foi a pessoa. Mas Jesus venceu. Aleluia. E melhor do que isso, venceu por nós. Aleluia. Por amor a nós. Melhor do que isso, pode melhorar sempre em Jesus. Ele se entregou verdadeiramente porque amava os seus inimigos e seus amigos. Ele amava os seus amigos e se entregou à morte pelos seus verdadeiros amigos, que no caso sou eu e você, Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seria impossível exagerar o valor do sacrifício de Jesus ou o tamanho da vitória na sua vida, morte e ressurreição. Louvado seja Deus. O fato de Jesus ter sido o único que, na carne, já venceu o inimigo na sua própria justiça, o deixa exclusivamente qualificado, digno de abrir o livro. Glória a Deus. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aleluia. A posição do leão já demonstra a sua superioridade. Ele já está no meio do trono, no meio dos seres viventes, junto ao Pai, e entre os anciãos. Assim, os anciãos estariam entre João e o leão, explicando por que um deles lhe falou. Agora, João olha para ver o leão e vê um cordeiro. Esta é a primeira de 30 vezes no Apocalipse que Jesus é chamado de cordeiro. Numa visão em que Deus revela os seus mistérios, ele tem todo o direito de misturar símbolos para comunicar fatos importantes sobre Jesus e sua missão. Jesus é, ao mesmo tempo, o leão de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, conforme João capítulo 1, versículo 29. Cordeiros foram usados em rituais de aliança e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas. Você lembra lá em Gênesis capítulo 15, versículo 9? E o significado mais importante do Antigo Testamento vem do Cordeiro Pascal, que serviu para livrar os israelitas da morte e permitir a saída deles do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 12. No Novo Testamento, Jesus se tornou nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois seu sangue nos salvou da morte e nos livrou da escravidão do pecado. Enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Aleluia. Mas, como veremos no restante do livro, este cordeiro é o principal vencedor. Como tendo sido morto. O que significa isso? João não explica precisamente como, mas diz que o cordeiro tinha aparência de ter sido morto. Sabemos que Jesus esteve morto. Está vivo, glória. Assim, retendo a autoridade sobre a morte. Esse fato é fundamental à posição do cordeiro, servindo como base de louvor. E os 7 chifres? Os 7 chifres ou 7 pontas do cordeiro simbolizam a plenitude do poder, força e autoridade de Jesus. Na linguagem apocalíptica, 7 representa perfeição, completude, e chifres representam poder. Portanto, indica que Jesus possui autoridade total e suprema no céu e na terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não adianta o homem querer contrariar essa verdade, porque o cientista, irmãos, ele vai dizer que não existe a verdade absoluta. É porque não conheceu Jesus. E muitos não querem admitir que Jesus é a verdade absoluta, porque não querem dar o braço a torcer. Sabe por quê? Porque muitos querem continuar vivendo do jeito que quer viver. Porque sabe que para vir para o caminho e ter uma vida verdadeiramente abençoada por Deus e não pelo diabo,
Que isso, pastor? O diabo tem poder de abençoar? Tem, mas é passageira e vende a alma para ele, para ir para o inferno depois. Mas a verdadeira bênção, a verdadeira paz e a verdadeira prosperidade, que não é só dinheiro, vem apenas de Jesus. Só. Mais nada. Amém. Amém. Louvado seja Deus. 7 olhos. 1, 2 olhos já vê bastante coisa, imagina 7. Senhor da glória. 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. Frequentemente associados os 7 olhos no mesmo versículo representam os 7 Espíritos de Deus, significando o conhecimento perfeito, porque o conhecimento perfeito é o significado da onisciência, tá bom, irmãos? A onisciência de Cristo em todo o mundo, todo o planeta, todo o universo. Em resumo, a visão mostra o Cordeiro não como uma vítima fraca, aí o Cordeirinho não, mas como um rei todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha, Jesus completa exclusivamente qualificado. Ele se torna completa e exclusivamente qualificado, preparado e digno de tomar o livro da mão de Deus, que está sentado no trono. Você entendeu isso? Agora ele tem poder para revelar e executar a vontade do Pai contida no livro. Aleluia. Versículo 8. E havendo tomado o livro que ele antes tomou da mão de Deus, olha que Jesus, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo. Deus seja Aleluia. louvado. Por ter sido digno e achado de tomar o livro, Jesus se mostra digno de adoração. A adoração aprovada na Bíblia pertence exclusivamente a Deus. Eu sou chato e insisto nisso. Como o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 4, versículo 10, que eu vou dizer aqui. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Ah, poderoso, aleluia. É infantil a interpretação desse versículo, mas muitos seres humanos na terra faz questão de contrariá-lo. Jesus recebe adoração diversas vezes nas Escrituras, não somente no céu, mas também durante a sua jornada na terra. De fato, o Pai mandou que os anjos adorassem Jesus. Lembra? De Hebreus capítulo 1, versículo 6? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. O divino Cordeiro vencedor merece o nosso louvor. Aleluia. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Deus seja Isso não desperta uma curiosidade em nós, não, irmãos? Então, esse trecho cheio de símbolos, baseado também no Antigo Testamento, encontramos mais 2 símbolos. Harpas, que foram usadas no louvor dos judeus no templo, conforme o Salmo 43:4, que diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. E o incenso fazia parte integral do serviço a Deus no tabernáculo e no templo, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar incenso, de madeira de cetim o farás. Aleluia. E nesta cena, em que os anciãos se prostram diante do Santo Celestial, eles vêm com suas harpas e taças de incenso. O significado do incenso é explicado. Como? Está escrito aqui, ó. São as orações dos santos. Embora o altar do incenso tenha ficado do lado de fora do véu, ele pertencia ao Santo dos Santos, porque o aroma passava pelo véu e chegava até a presença de Deus. E aqui entendemos que o incenso representava as orações dos santos chegando a Deus. Lembra? Sim. Salmo 141, verso 1 e 2. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar, e suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Glória. Aleluia.
Versículo 9, ainda continuando. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Novos cânticos foram preparados para marcar ocasiões especiais. Oh, maravilha! Deus seja louvado. Salmo 33, 2 e 3 diz assim: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo e tocai bem e com júbilo. Aleluia! Louvar, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Também nós podemos usar a nossa mãozinha com 10 dedos para, né? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Especialmente para celebrar a salvação pela mão do Senhor. Salmo 42 e 3 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E o motivo desse louvor especial é dado nas expressões seguintes: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os 7 selos. O louvor do capítulo 4, como nós vimos anteriormente, foi dirigido ao Pai. Aqui no capítulo 5, é o Cordeiro que recebe a adoração, pois ele se mostrou digno de abrir o selo do livro. Uma mensagem selada por um rei deveria chegar ao destinatário designado por ele sem ser aberta. E é por isso que é selado, até que chegue no destino, amém? E aqui Deus entrega diretamente na mão da única pessoa digna de abrir. Neste caso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, aleluia. Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus recebe louvor por ser o Salvador ressuscitado que se sacrificou para oferecer a salvação a todos. Uma das principais controvérsias na igreja do primeiro século foi a igualdade de judeus e gentios diante de Deus. E é justamente esse ponto que permanece até o dia de hoje entre muitos dos judeus. Judaizantes atrapalharam o trabalho do apóstolo Paulo e outros durante vários anos. Alguns dos próprios apóstolos demoraram para compreender a intenção de Deus de oferecer a mesma salvação para todos. Acompanhe em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. E por este motivo ele chama todos ao arrependimento. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Está vendo como todos ressuscitarão para comparecer ante o tribunal para ser julgado segundo as suas obras? Deus quer que todos se salvem, mas o que vai definir é a nossa fé de obediência. Aleluia. Deus seja louvado. E a graça de Deus que está sobre nós. Aleluia. Glorificado seja Deus Pai Todo-Poderoso. E as pessoas de todas as nações são atraídas ao Senhor. Sim. Isaías 2:2 diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Doutrinas como o calvinismo, que alegam que Deus, no seu capricho,
escolheu alguns para a salvação e recusou outros, contradizem as afirmações do Novo Testamento e negam este motivo de adoração a Jesus. Ele morreu pelo pecado de todos. Por quê? É aquele versículo universalmente conhecido de João capítulo 3, versículo 16, que é negligenciado. Porque Deus amou todos e enviou o seu Filho unigênito para todos que creem nele sejam salvos. Amém? Ah, pastor Fábio, mas tem a doutrina da predestinação. Então, tem gente, especialmente muitos teólogos e aventureiros, que perdem tempo, porque muitos conhecem e conhecem mal as coisas de Deus, interpretam mal. Como é que Deus vai predestinar alguém para a condenação eterna? Não, Deus predestinou, está predestinado. Qual a escolha o ser humano vai fazer? Muitos, infelizmente, a palavra de Deus diz que são poucos que vão para o céu, ou seja, muitos vão para outro lugar. Pela sua maneira de viver, que alguém escolheu viver. E decide continuar nela. O que Deus tem com isso? Ele já predestinou já. Quer vir? Já está aqui. Eis que vou preparar-vos lugar. Aleluia. Agora, se você quer outro lugar, também está sendo preparado, viu? Santo. O lago de fogo que arde com enxofre. Espírito Santo. Glória. Glória. Vou fazer o quê? Santo. Nós estamos aqui para difundir o Evangelho. Para que alguém escolha o caminho. Porque vai chegar naquele grande dia e vai falar, pô, aquele crente era chato, mas ele tinha razão. Aí vai fazer igual o rico, não tem mais como voltar para a terra. Acabou. Porque a Bíblia é bem clara, irmão, quando ela diz, depois da morte, segue o julgamento, o juízo. Juízo, julgamento. E a palavra de Deus, irmão, diz que no juízo não haverá misericórdia. Meu Deus. Glória. Glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Jesus estabeleceu o seu reino e fez sacerdotes em todos os seus verdadeiros discípulos. Vocês perceberam que de discípulo tornou-se sacerdote, amém? O reino de Cristo existe atualmente, ô glória, e os salvos fazem parte dele. Quem faz parte aí do reino? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Quando nós somos convertidos a Cristo, tornamos-nos sacerdócio santo dele, com o privilégio de lhe oferecer sacrifícios, conforme 1 Pedro 2, 4 e 5 diz. E chegando-se vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, amém? Casa espiritual. E sacerdócio santo, tá? Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Sacrifício espiritual, não é dinheiro, não é casa, não é escritura, não é aposentadoria, não é benefício, não é nada disso. Poderoso. Obediência de um verdadeiro sacerdote, discípulo que tem disciplina espiritual, oh meu Deus, aleluia. Glória, aleluia, deixando de lado o ativismo religioso, o pragmatismo espiritual, aleluia, porque Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício, viu, Saul? Com Deus não tem jeitinho não, irmão. Ou será que eu vou ser tão arrogante, irônico e cínico, porque tá assim de gente cínico, crente? Só porque eu tô aqui fazendo a obra de Deus, isso me dá o direito de fazer o que eu quero quando sair daqui? Nem a mim, nem a ninguém. Principalmente quando eu estiver sozinho. Porque o Senhor tem 7 olhos aqui, os anjos têm olho por todo lado. Ele está vendo tudo e contemplando tudo, inclusive as intenções do coração, ó glória.
Então não adianta achar, vou fazer a obra e Deus vai me justificar pela obra. Ninguém será salvo nem justificado pela obra. E pela fé de obedecer a palavra. Aleluia. Tem muita gente que não quer entender. Grande, poderoso, aleluia. E no meu chamado, no meu ministério, a minha função é fazer alguém entender, nem que seja com raiva de mim, mas contanto que entenda. Assim a gente for pro céu, alguém chegar me abraçar e falar, pastor Fábio, me perdoa, eu tinha raiva de você na terra, mas graças a você eu tô aqui no céu junto com você, dá um abraço. Aleluia. Jesus, filho de Davi, aleluia. Porque o profeta Ezequiel, Deus disse, né? Se você não entregar, eu cobrarei o sangue derramado de você. Então o atalé tem que entregar. Mas sabe o que arde em mim, no caso eu que tenho um ministério que Deus me emprestou para usar na terra? É o amor. Embora não demonstrado como alguém gostaria que fosse demonstrado, mas é amor. Porque a gente sabe o caminho final que vai levar isso aí. A perdição eterna. Então a gente sabe que a pessoa, se ela continuar do jeito que ela está, ela vai para o inferno. Isso é mais do que o peso nas minhas costas. Tipo assim, eu pego a mochila e já era. Eu fico leve. Mas a gente tá vendo muita gente no caminho errado ainda. E gente rejeitando a palavra de Deus. O pior é quando é crente, irmão, dentro da igreja. Nessa posição aqui, ó. Que a gente vê nas suas práticas de vida. Porque não é julgando ninguém. A palavra de Deus diz que pela árvore conhece o fruto. A gente vê árvores com um tronco podre. Aí vem João Batista dizer que o machado está sobre a raiz da árvore. Ó. Tum! E a queda será horrível. Aí daquele servo, homem ou mulher que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço. Não se prostra. Será quebrantado de repente, sem que ninguém os cure. Mas as pessoas às vezes não entendem que o que é certo tem que ser certo. Não tem jeitinho. Seja na empresa, seja na família, seja na igreja, seja aonde for. Quer ter uma vida feliz e feliz consigo mesmo? Faça o que é certo, embora ninguém concorde. Mas faça o que é certo. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Talvez minha esposa não goste muito, mas teve uma vez, quando a gente estava noivo, que alguém soube e veio dar um de conselheiro comigo. E muito frequentemente alguém se dá mal, né? Pelo meu silêncio, eu não falo nada. Então, Fábio, tá entendendo, né? Você vai casar com a Fátima, né? Em nome de Jesus eu vou. Vou te dar um conselho. Fala logo e sai fora. Seja marido e não pastor. Falei, não aceito. Em nome de Jesus. Foi ou não foi? Olha cada coisa que a gente tem que ouvir. Sabe o que quer dizer, irmão Chico? Seja só marido. Não seja esse pastor chato que você é. Irmão, minha primeira ovelha é minha esposa, irmão. Pelo amor de Deus. Ela não precisa de tantos cuidados. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu sei do testemunho dela. A gente vive junto, dia a dia. Né? Eu sei da vida dela. Não me dá tanto trabalho. Mas é minha primeira ovelha, irmão. Como é que eu vou ser só marido? A figura dos maridos de hoje? Deus me livre. E Deus livre ela também, né, Glória, né, irmã? Tem hora que eu sou chato, irmão. Fala aí. Coitadinha, você tá orando pela missionária, né? Pois é. Você imagina que não deve ser fácil viver comigo, né, irmão? Mas né? Tamo certo, né, irmão? Deus tem nos abençoado? Muito, né? Versículo 10, né? Reinarão sobre a terra. Os vencedores serão exaltados para participar do reino de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: E vi tronos e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 11.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares de milhares. Glória a Deus. Os anciãos evidentemente iniciaram louvor, mas João percebeu logo que as hostes do céu participaram: anjos, seres viventes e anciãos. Milhões deles deram honra ao Cordeiro. Se já ficamos emocionados quando participamos do louvor sincero no meio de dezenas de pessoas na igreja, imagina como seria o louvor de milhões ao redor do trono, adorando ao Cordeiro que nos resgatou. Poderoso, obrigada. Imagina como será. Grande eu sou. Rapaz, Aleluia, obrigado, Senhor. Quem quer ver isso da glória? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Já foi declarado digno, como nós vimos, diante do Pai, de abrir o livro. Agora é declarado digno de receber a adoração da multidão. Aleluia. O poder e riqueza e sabedoria, força, honra e glória e louvor. A linguagem aqui nos lembra o louvor oferecido por Davi em 1 Crônicas 29, do 10 ao 13. As mesmas palavras usadas para adorar ao Senhor no Antigo Testamento são empregadas na adoração do Filho no Novo Testamento. Vamos ler aqui 1 Crônicas 29, 10 até o 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a glória, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Glória. Aleluia. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século do século. Aleluia. Ainda tem mais, irmãos. Depois de ver a glória do Cordeiro, João viu os anciãos louvando, depois os milhares no céu. Agora ele abre mais ainda a cena e percebe que toda a criação, do alto do céu até o fundo do mar, está participando do louvor dirigido ao Pai e ao Cordeiro. As mesmas palavras de adoração aplicam-se igualmente aos dois. Aleluia. Versículo 14. E aos 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. A atenção de João se volta das extremidades da imensa multidão em direção ao trono, onde os 4 seres viventes, os mesmos que adoram sem descansar, dizem Amém. E esta cena de louvor começa e termina com os anciãos. Obviamente a adoração nunca para. É como se estivesse começando uma nova onda de maré de louvor incessante que vai dos anciãos até as hostes celestiais e a toda a criação, e aos seres viventes e aos anciãos. Maravilha de Deus. Louvado seja Deus. Concluindo, ainda acontecerão muitas coisas no Apocalipse daqui para frente, amém, irmãos? Sim. Mas as cenas apresentadas no capítulo 4 e 5 nos mostram a realidade eterna da soberania e dignidade do Pai e do Filho. As vozes do servo de Deus na terra se juntam às vozes do servo de Deus no céu e na adoração constante, que continuará para toda a eternidade. O nosso Criador merece esta honra, o nosso Redentor também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado Louvado seja o nome do Senhor.
E se Deus permitir, quando vai terminar a gente não sabe, nem eu sei, nem procurei saber. A gente vai explorar todo o livro do Apocalipse, entendendo ponto a ponto, para que a gente tenha um completo entendimento. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe. Senhor Deus maravilhoso e bendito, graças te damos, Senhor, mais uma noite, mais um período precioso, meu Deus, que o Senhor nos proporciona. Ó Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, graça e misericórdia, por ter nos revelado, ter usado João, o apóstolo, para escrever, até mesmo, ó Pai, os tradutores da Bíblia, meu Deus, na linguagem portuguesa, meu Pai, aqui no Brasil, e em todos os lugares na terra, meu Deus, para que todos venham ter o conhecimento e entendimento, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá, meu Pai. Ó Deus, e por eu ser rico, meu Pai. Ó Deus, rico, meu Pai, não de dinheiro, meu Pai, mas rico da Tua graça. E por ter tempo, meu Pai, para poder debruçar, meu Pai, na Bíblia e trazer, meu Pai, esse estudo precioso, meu Pai. Deus querido e amado, conheço muita gente, meu Pai, que é tão pobre, meu Pai, mas tão pobre que ela tem só dinheiro, meu Pai. Ó Deus, mas nós, meu Pai, temos a Tua graça. Temos, meu Pai amado, o Teu cuidado, temos, ó Pai, o Teu olhar sobre nós, Pai querido amado, e pedimos, ó Divino Espírito Santo, o Senhor continua nos ajudando, continua nos protegendo, apresentando, meu Deus, nossas vidas, cada familiar que estamos representando, seja a Tua bênção, Tua graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Tua bênção, o retorno para o lar, em paz e segurança, à noite o descanso, seja bendito e glorificado o Teu santo nome, meu Deus. Em nome de Jesus que oramos agradecidos para a glória do Teu nome. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ergue a sua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações da presença e a ajuda do Divino Espírito Santo de Deus, seja conosco e convosco não somente hoje, mas para todos sempre, todos que acreditam. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo Rádio do Rei.